se prepare para a próxima fase, o voo. Hoje eu quero ministrar, querida, a segunda parte dessa palavra, porque de fato ela foi muito importante para nós entendermos o que está para acontecer nos próximos dias, para onde Deus quer nos levar como igreja, e você como indivíduo perceber isso na sua vida. Achou numa terra deserta e no ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o com a menina dos olhos. Deuteronômio 32, 10, isso, eu estou lendo agora 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Eu ministrei na semana passada a você dizendo que Deus tem 3 níveis de proteção para Israel no tempo do deserto. Olhava-os com o menino dos olhos, cuidava como a águia mãe que destruía o ninho e voava ao redor do ninho para provocar os filhotes a dar o seu primeiro voo. E como um pastor, sozinho, não havia outro Deus, não havia outro pastor, ele, o único pastor, guiou o povo pelo deserto. Então a gente tem que lembrar esses entendimentos que a gente recebeu na semana passada, onde a base que eu conversei com vocês foi sobre a águia, mostrando que as evidências estão muito claras para alguns aqui. As evidências são quais? O ninho destruído e um vento forte soprando, é porque a grande águia está soprando uma próxima fase para a sua vida. Quem já está recebendo, dá um glória a Deus. Então é interessante porque eu fui contando algumas histórias de Elias, falando sobre o cansaço de Elias, e falei sobre a história de Davi. Davi, um homem que foi ungido rei de Israel, mas se tornou rei de Israel 13 anos depois. Mas é importante eu e você saber que depois que Davi foi ungido rei de Israel, Deus já olhava Davi como rei. Saul ocupava um cargo, mas Davi tinha unção de rei. O fato é que 13 anos depois, num dia de maior escuridão da sua vida, onde a sua família foi sequestrada, Deus ali, após esse fato terrível, Deus o levanta como rei de Israel. O que eu quero dizer para você, querido, é que você precisa se tornar aquilo que Deus já vê em você. Você precisa se tornar o quê? Aquilo que Deus já vê em você. Quando Davi foi ungido, Deus já o via como rei. Só que Davi teve que se tornar o que Deus via nele. Quando Deus olha para você, querido, Deus já o vê como vencedor. A palavra vencedor é muito geral, mas Deus já o vê vitorioso na área que você está orando, buscando, precisando, de que você precisa alcançar êxito. Então o que você precisa é se tornar aquilo que Deus já está vendo em você. Para se tornar aquilo que Deus está vendo em você, você precisa já agir como a forma que Deus já o vê. Davi não era rei sentado num trono, mas ele já tinha o caráter e o coração de um rei, e já agia como um rei em Israel. Então haja da maneira que Deus está vendo você, e não haja da maneira que você se vê. Haja como Deus lhe vê, porque a maneira que Deus lhe vê é a sua realidade, porque Deus conhece você mais do que você mesmo. Então se Deus lhe vê um vitorioso, haja como um vitorioso. Se Deus lhe vê um forte, haja como um forte, porque como Deus lhe vê, assim será na tua vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. O fato, querido, é que quando a nação passou um tempo no Egito, o Egito para eles foi como um ninho, como uma grande águia cuidando dos seus filhotes em um ninho, comendo apenas aquilo que era mínimo, vivendo com a vida restrita, mas de repente Deus quebra esse ninho e leva-os para a terra da promessa. Eles precisavam entrar para uma nova fase. Então eu preciso entender isso, que sempre Deus olhou para Israel, não no momento que eles estavam vivendo. Deus já estava vendo o tempo futuro. É a profecia que eu li sobre Isaías, naquele dia para Isaías, para mim é hoje. Assim como Deus, querido, via, veja comigo em Provérbios 23, 7. Esse texto ele diz para nós, que porque como imagina em sua alma, assim ele é. Olha bem, como imagina em sua alma, assim ele é. Só até essa parte aí. Quando você imagina a sua realidade, assim você é. Muitas pessoas sempre estão se imaginando um coitado,
um pobre, um coitado, um derrotado. E a Bíblia está dizendo, faça ao contrário disso, porque em Deuteronômio 28:13, olha a palavra que se torna uma profecia: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e o quê? Cumprir. Deus está dizendo, a sua posição é cabeça, a sua posição é estar por cima. Então Deus diz o quê? Que tudo aquilo que Ele está vendo na sua vida, aquilo que Ele está declarando sobre a tua vida, essa é a sua realidade. Quem está recebendo essa palavra? Eu quero caminhar, querido, nesse entendimento. Prepare-se para a próxima fase, porque é muito comum eu me acostumar com a fase que eu estou vivendo. Porque é interessante que tudo aquilo que você se adequar, você não vai lutar. Tudo aquilo que você se adequar, você não vai lutar. Tudo aquilo que você se acostuma na sua vida, você não luta mais. Porque ficou para você uma zona de conforto. Você se adequou, você se estagnou. Inclusive algumas coisas você se conformou. Ah, peraí, é assim mesmo. A vida, eu já me acostumei com essa realidade. Eu já me acostumei com essa situação. Agora, se você se adequar, você não luta mais. Então, querido, existem a grande maioria das situações que você está vivendo, não se adeque a elas. Pelo contrário, você lute para que ela mude a sua realidade. Então é por isso que quando Deus olhava Davi como rei, Davi por 13 anos enfrentou grandes desafios. Porque para Deus ele já era rei, mas ele precisava ser aquilo que Deus estava vendo nele. Você tem que se tornar o que Deus viu em você. Os planos de Deus não vão frustrar sobre a tua vida. Aquilo que Ele diz que você é, ou você está dizendo você não, Deus já diz que você é hoje. Haja como já vivendo essa realidade, porque Ele é o Deus que te põe como cabeça, que te põe por cima, Ele te põe por autoridade, Ele te põe como vencedor. Essa é a posição que Ele escolheu para a tua vida. Se tem um crente pentecostal aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia em nome de Jesus, porque hoje a palavra é para você. Então qual é o cuidado que eu tenho que ter? Para não ficar paralisado, preso, querido, em um mesmo lugar. Sai do ninho, dá o seu voo. Domingo passado eu falei sobre algumas coisas que são bem relevantes para que você e eu possamos pensar. Coloque aí, por favor. Eu estava procurando aqui, mas coloque aí. Não espere algo te acontecer que não tenha custo. A segunda coisa que eu disse domingo passado, Ele me fez repousar em pastos verdejantes. Eu disse, ou você repousa, ou Ele te repousa. Eu falei sobre Elias, não se canse. Aí depois eu disse, a próxima fase está se apresentando. Hoje eu quero, querido, continuar essa conversa, porque ela tem para nós o entendimento. Deus quer que você opere em outra dimensão. Vamos falar juntos? O que é se operar em outra dimensão? Às vezes o Senhor vai deixar você passar por algumas coisas difíceis, para te endurecer, e você sobreviver na fase que vem a seguir. Existem algumas situações que você não gosta, mas faz parte do plano. Deus está te preparando para a próxima fase. Algumas pessoas ficam sentadas confortáveis quando Deus está querendo você de pé ou voando. O fato é que para que você e eu possamos entender isso, eu tenho que parar de pedir para Deus aquilo que eu sei fazer. Porque existem coisas que só Deus pode fazer por você, mas algumas você pode. Tornar sua vida agradável, existem alguns atos naturais, na sua casa, no seu corpo, na sua vida. Eu entrei profundo nesse assunto no domingo passado. Inclusive dei bombom. Hoje não tem. Desculpa, hoje não tem. Aquilo ali foi uma estratégia mesmo. Após, mas eu vim no culto hoje achando que ia ter. Não tem. Foi só aquele dia. Mas eu falei sobre coisas muito práticas, da saúde, da vida, do seu tempo, do dormir, do acordar. E citando até a história de Elias, para mostrar para você que algumas vezes a sua situação não tem nada a ver com o espiritual. São decisões que eu tomo na minha vida, quando eu acordo, quando eu durmo, aonde eu posso tornar minha vida melhor. Por isso, pare de pedir para Deus o que você pode fazer. Você pode falar isso para o teu irmão?
Sabe aquela história de Lázaro? Tem muitas, mas essa para mim é mais visível assim de você perceber. Lázaro foi ressuscitado quase 4 dias de morto. Mas antes disso Jesus fala o quê? Tirai a pedra. Quer dizer, Jesus que pode ressuscitar um homem que está morto há 4 dias, ele pode mandar para a pedra sair da frente dele. Mas o que ele quer dizer? Que tirar a pedra, eu e você podemos tirar. Agora ressuscitar morto, só ele pode ressuscitar. Então faz o que você sabe fazer, que ele vai fazer o que ele sabe fazer. Mas quando você não faz aquilo que você pode fazer, você fecha a porta para ele fazer. Porque se Jesus ressuscitasse Lázaro, ele ficasse vivo dentro do túmulo, não ia acontecer nada. Ele ia continuar preso lá dentro. Então você tem que tomar a sua atitude. Você tem que mudar a sua vida. Quando Deus te disser para fazer alguma coisa, faça o que Ele disser. Aí a gente diz, mas Deus, será que aquilo que o Senhor está mandando eu fazer não está fazendo sentido? Eu não estou entendendo. Então vamos lá, Isaías 55:8, para você ver se tem que entender. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Quem está dizendo? Senhor. E o que ele fala mais a esse respeito? Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então quando você ouvir uma direção clara de Deus na sua vida, faça. Ah, mas eu não consigo alcançar. Mas quem diz que você vai alcançar? Porque os nossos pensamentos, querido, não alcançam os pensamentos de Deus. Eu preciso confiar no processo. Eu preciso confiar na história. Eu preciso entender que Deus não está me pedindo algo sem um propósito em vista. Toda vez que Deus lhe pede algo, Ele tem um propósito em vista. Ele tem alguma coisa para liberar sobre a tua vida. Então seja liberto, querido, nesse quesito em obediência. Quando você vem traz seu dízimo, quando você age numa palavra, eu disse aqui sobre as 4 reflexões sobre o que você precisa entender quando o membro do Ministério Projeto Vida está em um culto, trazer o seu dízimo, participar numa das asas, trabalhando e ser um voluntário. Ah, mas faça. Porque quando eu faço aquilo que está sendo colocado para a minha vida, eu estou indo para a próxima fase para saber o que Deus tem esperando para mim. Então entenda que Isaías diz, olha, os pensamentos de Deus são muito maiores, são além daquilo que eu posso imaginar. Então na sua caminhada, quando tem uma interrupção, é um processo e é um progresso. Você está caminhando para fazer algo e de repente interrompe, tem um progresso aí. Apóstolo, mas parou, tem progresso? Porque quando tem uma interrupção, é porque Deus está dizendo, a próxima fase está se apresentando. Você está trabalhando, está realizando, está fazendo, no meio do caminho Deus te para. Olha a história bíblica, irmãos. Deus parou as pessoas em movimento. Abraão estava em movimento, Gideão estava em movimento, não tinha ninguém parado, não tinha ninguém deitado esperando, eu vou ficar aqui esperando Deus falar comigo. Deus só pega quem está em movimento. Deus interrompe o seu caminho. E quando Ele interrompe, Ele diz, pode parar porque eu já te entendi. Eu já estou passando você para uma próxima fase. Então não pare até que Deus te interrompa. E enquanto isso, continue realizando o que Ele disse a você. Nós precisamos aprender uma coisa. Que nós vamos aprender isso, a viver, prosperar, em cada fase que Deus nos levar. No livro de Coríntios, 1 Coríntios 13:11, o apóstolo Paulo ele diz uma coisa muito importante para você refletir, até hoje quando você for tomar a ceia. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino. Agora quando eu cheguei a ser homem, o que você fez? Eu desisti, irmãos, das coisas próprias de menino. Presta atenção. Só que tem gente que ele fala assim, eu ainda sou um menino, ainda penso como um menino, faço como um menino, fico dodói com um menino, fico uma criança. Lá em casa é uma luta, porque para apóstolo as crianças são crianças ainda. Aí está lá o Zac, 9 anos de idade, o meninão está crescendo, ela está na mesa lá do café, ô meu bebê, o que você quer? É ou não é? É. Aí ela falou assim, eu faço o que quiser. Eu falei, pelo amor de Deus, de tratar esse homem de bebê. Aí o Zac faz aquela boquinha assim, me dá uma raiva. Eu falei, são os meninos, são meus moleques. Moleque não, que você sabe que é moloca, mas são meus meninos. Eu falei, é homem já, menino, levanta aí, rapaz. Aí ela, meu bebezinho.
né? Mas eu entendo ela, porque nós pais, a gente fica o tempo todo, eles crescem, né? E a gente vê os filhos ainda como nossos bebezinhos. Mas menino, para de pensar como menino, para de agir como menino, começa a ver como um homem age, começa a agir diferente, seja maduro, irmão. Vê esses obstáculos da vida, para de ser criança dentro da igreja, vamos para a próxima fase. A águia mãe está batendo as asas, está dizendo, pula meu filho, vamos para a próxima fase, porque se a gente não passar para a próxima fase, a gente não vai abrir caminho para os meninos entrarem. Como que vão entrar pessoas novas nessa igreja se você está ocupando o lugar deles a vida inteira? Vai para a próxima fase, irmão. Fala para o teu irmão assim, vai para a próxima fase. Para de pensar como um menino, para de agir como um menino, porque até comida de menino é diferente, irmão. A comida muda. A águia levava a comida para o filhotinho na boca, e agora ela falou, agora tu voa e começa a aprender a caçar. É a próxima fase, o voo chegou para você. Igreja, Deus chamando você para a maturidade, chamando para o outro ambiente. Então você está no meio de uma mudança. Agora, o que você precisa para entrar nessa próxima fase? O que te espera nessa fase, que eu chamaria de extraordinária da sua vida? Algumas pessoas, querido, elas não têm sucesso, porque elas não abrem mão do ninho que vieram. Elas continuam ainda carregando conceitos do seu passado, que interrompem os projetos que Deus tem para o seu futuro. Nós vivemos num país que vive de tradição. Algumas pessoas que vivem uma religião no nosso país, elas fazem coisas porque o avô fazia, a avó fazia, a mãe e o pai fazia, e eles fazem a mesma coisa. Eles fazem rituais na sua própria religião, seja católica ou outra religião, e até mesmo evangélica. Opa, a gente não está isento disso não. Que se você perguntar, amigo, por que você está fazendo isso? Não, porque eu não sei, eu estou repetindo o que faziam. Mas onde isso está na Bíblia? Ah, eu não sei. Eu só estou fazendo porque alguém fez. Você tem que entender que quando você sai do ninho, você guarda o fundamento, mas algumas coisas você tem que deixar para trás, para receber o novo de Deus. Só de eu falar isso, alguns já resistem, porque não conseguem entender que você não consegue receber coisas novas sem largar o que está velho. Não adianta você colocar uma roupa limpa e nova por cima de uma roupa velha e rasgada, porque em algum momento isso vai aparecer. Eu preciso que você compreenda que a nova fase está esperando você, e chegou a tua hora, mas você tem que entender e saber que tem alguma coisa que tem que ficar para trás, quando você vai para a próxima fase. Hoje, com o copo da ceia, o pão na mão, pense nisso. Ore e diz, Deus, eu estou deixando para trás isso, porque eu quero voar, eu quero romper, eu não quero paralisar minha família, eu quero viver o que o Senhor tem preparado para a minha vida. Pense nisso. Agora, na nossa caminhada, Deus nos dá muitas oportunidades, mas às vezes não é da maneira que a gente quer, porque às vezes uma rachadura da vida é que a luz brilha. É preciso ter uma rachadura para a luz entrar. Só que as rachaduras representam, querido, os tempos difíceis que nós passamos. No livro de Salmo capítulo 119, no versículo 71, é interessante que esse texto diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Estranho isso, não é? É estranho alguém dizer isso, pelo menos a princípio. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Esse texto faz sentido para nós? Talvez você nunca falaria, mas você pode ler ele hoje, porque você está lendo uma coisa que Davi, aquilo que foi dito, que tem a ver com você. Foi-me bom passar pelas aflições, porque quando você estava passando, não era nada bom, mas depois você diz, não é que foi bom, porque foi nessas aflições que eu aprendi os seus decretos. Agora, amado, passar pelas aflições e não aprender é uma grande tristeza. Você precisa passar por ela e olhar para ela como o salmista olhou, dizendo, até que isso foi bom para mim. Então entenda que as rachaduras às vezes acontecem pelos relacionamentos.
Nós temos que compreender, querido, que os relacionamentos é o teu maior recurso. Deus, tudo que Ele vai fazer, Ele faz a partir de relacionamentos. Cuidado como você trata as pessoas, porque você vai perceber que Deus, Ele pode usar pessoas que você inclusive teve dificuldade com elas, para abençoar a tua vida. Então tome cuidado. Eu disse uma pregação aqui há dias atrás, que quem não gosta de gente não serve para o ministério. Porque tudo que Deus faz, querido, é em equipe. Até na criação diz assim: no princípio criou Deus. A palavra ali é Elohim. Elohim é no plural. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque quando Deus cria, Ele trabalha em equipe. Até quando Deus está criando, Ele não trabalha sozinho. Porque Deus gosta de relacionamentos. Tudo que Deus faz é com relacionamentos. E você precisa compreender, querido, que as rachaduras da vida podem lhe ajudar a compreender algumas coisas e restaurar relacionamentos que foram quebrados. Pessoas que você considera distantes da sua realidade, pode ser um dia uma porta de entrada para o seu sucesso. Então cuidado como tratar as pessoas. Pense a esse respeito. A sexta coisa que eu quero te ensinar hoje é que o óleo começa a queimar quando você começa a acreditar. Vamos falar juntos? Como eu já falei um pouco sobre isso, eu passei um pouco sobre esse assunto há dias atrás. O que eu quero te lembrar, querida, é que na medida que você começa a esperar e você começa a acreditar, você já começa a gastar energia. Por isso esperar cansa. Porque esperar já está lhe dando um desgaste emocional. Quando você está esperando, e às vezes até mesmo tentando, lembra da história daquelas mulheres que Jesus havia morrido? Elas então ao terceiro dia entram no túmulo. Eu falei isso numa quarta-feira aqui, levando os perfumes aromáticos para poder preparar o corpo de Jesus. Elas se esforçaram, porque aquilo custa caro. Elas se envolveram, acordaram cedo, elas foram até o lugar e se exporam. Só que chegou lá, querido, o corpo de Jesus não estava mais lá, porque Ele havia ressuscitado. Então elas estavam com um propósito certo, mas no lugar errado. E eu disse a partir dessa história que você precisa saber onde o vento está soprando. Porque só se esforçar, sem estar no tempo certo, no lugar certo, você vai se cansar sem resultados. Mas Deus lhe traz aqui nessa manhã, Deus tem lhe trazido essa igreja por meses, e para muitos, a maioria, há muitos anos já. Porque Deus, querido, tem soprado um vento em sua direção neste lugar, para que você não passe um dia, um mês, um ano da sua vida sem um decreto novo para você. Você veio hoje receber decretos, porque nós cremos na palavra. Nós ligamos a televisão, lemos os jornais, mas nós acreditamos na Bíblia. Nós não estamos desconsiderando a realidade do Brasil, mas nós estamos considerando a realidade da palavra. Porque ela é que sustenta a nossa família, ela é que sustenta a nossa vida. Se você crê assim também, pode se expressar, pode dar uma glória a Deus ao Senhor, uma salva de palmas ao Senhor. Mas por que esperar cansa? Porque fica no campo das ideias. Ideias não comprovadas viram palpites, coisas que não têm realização. Você tem que colocar a mão, tem que se envolver. É interessante, eu estava compartilhando hoje de manhã, agora pela manhã, após ouvir uma palavra do pastor Alex, que compartilhou com a gente tem uma reunião todo domingo de manhã à tarde com os pastores, e ali nos abençoamos, com palavras. E ele pregava inclusive sobre aquele coxo paralítico que foi curado na porta do templo, na porta formosa, que de formosa não tinha nada, Mas é interessante que ele fez a gente pensar num detalhe, que quando Pedro e João liberam a palavra, não tem ouro nem prata, mas levanta e anda, o homem não levantou, mas logo após, ele põe a mão, ele estende a mão e levanta o indivíduo. E é interessante porque após se levantar, o milagre aconteceu, ele foi andando para o templo. Mas o que a gente aprendeu hoje é que não adianta só profetizar, tem que envolver. Tem hora que não adianta só falar, tem que colocar a mão. Tem que colocar a mão. Eu estava compartilhando dizendo isso. Há anos atrás, eu estava estudando em Israel. Eu fui visitar alguns escombros dos templos bizantinos, da época bizantina. E cada fase histórica de Israel é fantástica. Eu gosto muito de aprender ouvindo os arqueólogos.
E é interessante que nessa estrutura, que estava bem acabada, mas tinha ainda alguns escombros, ele dizia que era o lugar que era pregado a palavra. E ali tinha um buraco na frente. Aquilo me chamou a atenção. Eu disse, mas esse buraco aí, perguntei para o professor, o que ele representa? Ele disse, todo o templo bizantino dessa época, nessa região, eles construíam um púlpito e um poço. Um púlpito e um poço. Se não conseguia poço, fazia uma cisterna para captar água da chuva, que era escassa, mas quando tinha, enchia. Por quê? Porque quando a pessoa vinha para o culto, ela trazia um balde. Ela acabava de receber a palavra, ela enchia o balde dela e ia com água para casa. E quando ele me ensinou isso, eu pensei, o que as pessoas voltam para casa, o que elas levam quando elas vêm nos cultos da igreja que eu pastoreio? Porque não adianta, querido, só palavra, tem que ter evidência. Você está me entendendo, querido? As pessoas não entram na sua célula apenas a receber uma palavra de encorajamento e de autoajuda. Elas precisam de evidências. Quando aqueles 12, quantos mesmo? 12 espias foram enviados por Moisés para poder espiar a terra por quantos dias? 40. Eles voltam com 2 relatórios. A verdade é que nem é relatório. Um grupo voltou dizendo, interpretando o que eles viram. E outro grupo não falou muito não. Pegou aqueles cachos de uva, pegou aquelas frutos enormes, jogou no chão, falou, está aqui. Porque um voltou com interpretação, outro voltou com evidência. A igreja no Brasil está cansada de interpretação. Nós nunca tivemos tanto teólogo, filósofo, tanta gente falando sobre Bíblia. E curiosos também. E falando inclusive muita besteira hoje em dia. Porque a letra, a papel recebe tudo e nem se fala a internet. E muitos crentes estão se baseando nas conversas fiadas que estão tentando interpretar a Bíblia. Irmãos, interpretar a Bíblia tem um monte. O que a gente precisa de evidência. A tua vida tem que ter evidência. Você está me acompanhando ou não está, querido? Tem que ter evidência. Dê o seu testemunho. Mas eu não sei falar de Jesus, nem precisa. É só falar do que Ele fez na sua vida. Porque você é evidência de que Deus existe. Você é evidência de que Jesus salva. Você é evidência de que histórias podem ser mudadas. A evidência está na sua vida, está na sua realidade. Então, amado, entenda uma coisa. Uma ideia não adianta. Porque isso causa apenas frustrações. Nós temos muitas boas ideias aqui, mas você tem que colocar a tua mão, tem que se envolver. Você tem que realizar alguma coisa. Porque esperar por algo antecipadamente provoca, na verdade, querido, um desgaste, um cansaço. Eu ouvi essa semana, inclusive, um filósofo, muito pertinente o que ele falava a respeito do pessimista. E ele dizia o seguinte: ser pessimista está muito bom hoje em dia. Porque o pessimista não espera nada. Nada. Ele simplesmente diz que está tudo ruim, vai ficar ruim, está tudo por isso mesmo. Nós que somos otimistas é que pagamos um preço. Porque a gente olha a vida e diz, eu vou vencer, eu vou romper, essa realidade vai mudar. Mas o pessimista, ele é tão pessimista que quando o otimista fala com ele assim, está dando tudo certo, sabe o que ele fala? Calma que vai dar errado um momento. Espera que alguma coisa ruim vai acontecer daqui a pouco. Então para ele é fácil a vida, por quê? Porque não espera nada. Então a gente tem aqueles que esperam, e até dizem, não, me cansei de esperar, agora eu vivo do jeito que tiver. Deus não falou isso para mim, para você. Deus disse que você e eu temos esperança. Porque a esperança, ela vai produzindo algo na sua vida. Ela produz perseverança. Ela te envolve com as coisas. Ela te promove no propósito de Deus. Então, amado, comece a esperar. Mas ande com aqueles que também esperam. Porque ainda que você olhe à sua frente e diz, meu Deus, estou cansado. Eu não consigo mais ver um horizonte na minha frente. Você precisa crer. Ah, querido, eu estou falando sobre águia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como da águia. Deus vai renovar, vai trocar as suas forças. Por que o Senhor, Ele faz essa alusão a respeito da águia? Porque a gente percebe o seguinte, que quando a águia, ela chega a uma fase da vida dela, ela tem que tomar uma grande decisão. Com 40 anos, ou ela morre ou ela muda. Porque se ela não tomar uma decisão de mudar, ela vai morrer. Porque o bico, as garras, já não lhe dão condições de caçar, já não te dão condições de sobreviver. E a hora que ela sobe na mais alta montanha que ela puder, longe dos predadores,
E num processo de 5 meses, ela vai bater a cara dela, o bico dela na pedra, até sangrar o rosto, até sangrar a cara dela, até quebrar o bico inteiro. Quando o bico cresce, ela com um bico novo, ela começa a arrancar as garras dela, e começa a sangrar o corpo dela, as penas dela, e fica sem a veste real dela, porque esses 5 meses vão determinar mais 30 anos de vida para ela. Então ou ela muda, ou ela morre. Alguns aqui, Deus está falando com você sobre isso. Porque é um grande sacrifício que ela faz. É a hora da virada da vida dela. Algumas podem dizer, melhor morrer. Mas algumas decidiram bater a cara na parede, quebrar o bico que tem, trocar bico, trocar pena, trocar tudo, mudar e se preparar para a próxima fase que vem. E Deus está dizendo a você, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Então o que isso significa para nós, querido? Significa que quando eu decido andar com Deus, eu tenho que lembrar que o óleo acabou, mas a noite não. Vamos falar juntos? Por que essa verdade aí, querida, ela é importante para a gente entender? Que o óleo acabou, mas a noite não. Eu baseei isso na história daquelas 10 virgens, que a princípio as 10 eram iguais, com as roupas, com tudo que faziam, na espera, no lugar. Mas quando acabou o óleo, 5 delas foram consideradas que elas eram loucas, elas estavam despreparadas. E o fato é que a noite ainda não havia acabado. É necessário que você entenda, querido, que não baseando em toda a história delas, porque elas voltaram e não entraram mais, que Deus ainda quer renovar o teu óleo. A águia com 40 anos acabou, mas não acabou. Ou ela morre ou ela muda. Porque se trocar pena, se trocar bico, se trocar as garras, tem mais 30 anos de vida pela frente. Então, meu amado, entenda uma coisa. A próxima fase é fundamental para você. Mas não pense que vai ser algo tão simples, algo tão fácil, algo que simplesmente você vai dizer, pronto, eu aceitei, apóstolo. Não, decida pagar o preço necessário para que você entre nessa próxima fase. E você vai voar alto e vai dizer, valeu a pena. Porque agora eu estendi o meu tempo de sucesso, o meu tempo de conquistas nessa terra, porque agora eu entendo que Deus renovou as minhas forças para grandes realizações. Se tem um crente recebendo, dá um glória a Deus. Mas a última coisa que eu quero falar hoje, ela representa exatamente essa atitude. Porque eu perguntava assim, Senhor, o que de fato acontece com algumas pessoas? Elas começam tão bem. Às vezes eu estou com alguns discípulos no carro, em viagem. Eu estava ontem mesmo vindo do Maranhão, e um discípulo meu falava assim, apóstolo, se fulano de tal, poxa, Deus usava tanto essa pessoa. E aquele pastor, aquele líder, aquele irmão, eu falei, é verdade. O que aconteceu no meio do caminho dele? O que houve? E agora que você não é mais menino, não pensa como menino, você já tirou esse negócio, não, porque a igreja está aqui, a palavra está aqui. As pessoas, elas mudam pelas decisões que elas vão tomando na vida delas. Mas Deus falou forte comigo sobre uma coisa, chama-se fadiga de batalha. O que chama? Eu quero falar sobre essa última coisa, fadiga de batalha. Não sofra de fadiga de batalha. Porque às vezes, querida, alguns estão realmente fadigados pela batalha da vida. Estão realmente cansados e não conseguiram ser renovados. Só que a notícia que eu tenho a dizer para você, que não adianta eu descer e levar o bombonzinho para você. Você tem que subir e tomar a sua atitude. Você tem que entender que a águia, quando chega nessa hora, ela tem 5 meses para poder definir os próximos 30 anos da vida dela. São 5 meses dolorosos, mas que serão 30 anos de grandes conquistas. O que você temos que entender, querido, que essa virada é você e Deus. Esse momento é você e Deus. Eu posso lhe ajudar? Claro. Teu pastor pode ajudar? Pode. Um amigo pode ajudar? Claro que pode. Mas chegará em alguns momentos que o passo é teu. Eu não estou precisando você concordar comigo, eu quero que você aprenda. Você está entendendo, sim ou não? O passo é teu, você precisa compreender isso na sua caminhada. E hoje em especial, eu quero orar por aqueles que estão se sentindo fracos. Sabe o que o profeta Joel, aliás, tem que ser coisa boa, porque se o cara é profeta Joel, a vaidade já caiu, fica tranquilo.
capítulo 3:10, olha o que ele diz, irmãos. Olha o ensino desse camarada. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras, diga o fraco. O que o fraco tem que dizer? Pronto. Ele disse assim, o fraco tem que dizer, eu sou forte. É o profeta que está dizendo. Ele está dizendo que você pode até ter um sentimento, mas não diga que você é fraco. Ele está dizendo para o doente falar que está doente. Está dizendo para o deprimido falar que está deprimido. Ele está dizendo para o cansado falar, estou cansado. Chegar no culto aqui, estou cansado. Não, estou cansado. Não! O que ele está dizendo, se você está fraco, diga, eu sou forte. Eu estou renovado. Eu estou sarado. Eu estou curado. Está ali, claro para você e para mim. Então tudo é definido pela sua postura diante do Pai. Por isso nessa manhã, eu oro, querido, que em nome de Jesus, as fadigas da batalha, elas não paralisem as suas conquistas. Porque eu tenho fadiga de batalha, irmãos. Eu sei de muitos aqui que tem fadiga de batalha. É hora que você já está no seu limite, que a espada está pega já nas suas mãos, que você diz, meu Deus, aonde vai parar isso? Mas eu falo, Deus, eu sou forte. Pode vir, o diabo pode tentar, eu sou forte, eu vou vencer essa batalha. Eu acordo pela manhã dizendo, eu sou forte, eu vou vencer essa batalha, eu vou vencer esse obstáculo, eu vou romper na minha vida, eu sou forte. Pode vir emaranhado de notícias, vir um monte de decisões ruins, vir problemas financeiros, e já foram muitas e muitas vezes que isso aconteceu aqui, mas eu declaro, eu sou forte, eu vou vencer. Sabe por quê, querido? Eu termino dizendo o que Paulo diz. Ele diz lá em 1 Coríntios 15:54. Olha o que tremendo ele diz para nós. Ele está trazendo a visão que ele tem do reino espiritual. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha o que diz ainda, a continuação. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ele diz, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas ele diz, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos creem nisso, meu amado? Quantos creem nessa palavra? Dê um glória a Deus em nome de Jesus. Receba essa palavra sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. O fraco diga, eu sou forte. Eu quero orar por você, querido, e quero abençoar a tua vida. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, sobre a próxima fase. E percebo que as tribulações foram boas para chegarmos onde chegamos. Mas eu oro nessa manhã, aquele que está fraco, aquele que está fragilizado, aquele, meu Deus, que está vivendo o dia mal. Nós somos fortes, ó Deus. Nós podemos romper, meu Deus. A tua palavra nos garante. Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque o Senhor venceu a morte na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário o Senhor nos resgatou da mão do diabo. O Senhor nos tirou do império das trevas. Por isso a tua palavra diz que todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, terá sua vida salva, resgatada, abençoada. Por isso, meu Deus, eu quero abençoar aqueles que nessa manhã vieram à Santa Ceia, ó Deus, que ao comer do pão e tomar do vinho, eles possam dizer como o profeta Joel, eu sou forte. Não porque não estão passando por lutas, mas porque entenderam que o Senhor nos deu a vitória. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, do alto da cabeça até o dedo do pé, renova o teu filho, renova, traz a tua presença no corpo, traz a tua presença na alma, traz a tua presença no espírito, meu Deus. Alguns estão como a águia na hora da decisão, ou morre ou muda. Senhor, fortaleça os teus filhos.
para poderem trocar as penas, trocar o bico, trocarem, meu Deus, as garras para uma nova fase da vida, meu Deus. Alguns que estão desistindo, dizendo: já passou meu tempo, já cumpri, já combati o bom combate. Mentira, não acabou, não acabou. Existem novas batalhas que Deus vai usar você. Deus está contando com você e com a tua experiência. Porque as águias que são filhotes são do tamanho da mãe, mas elas não têm a hora de voo da mãe. E por isso Deus está precisando de águias que têm experiência, onde Deus quer colocar você no campo de batalha, para que você vença as guerras ainda que Ele tem para você. O tempo não acabou. Deus hoje renova e diz: venha para a próxima fase. Porque alguns aqui, como filhotes, vão dar o primeiro voo, mas tem aqueles que estão virando a fase agora, a segunda fase da águia, onde você já voou, já combateu, está na fadiga da batalha, você está no cansaço da batalha, mas Deus vai trocar teu bico, vai trocar tuas garras, vai trocar tua pena, e você vai voltar a voar. Mas a tua diferença é que as águias novas, elas estão começando a voar hoje. Elas são do mesmo tamanho que você, mas elas não têm a experiência que você tem na vida. Volta para o combate, volta para o combate. Deus está mandando dizer para você: volta para o combate, meu irmão, volta para o combate, minha irmã. Está na hora da grande colheita, está na hora da grande colheita, está na hora do que eu tenho a fazer através da sua vida. Se ponha de pé, igreja do avivamento. Igreja do avivamento, ore para o renovo de Deus. O Espírito manda dizer a você, o Espírito Santo está mandando dizer a você: o teu combate ainda não acabou. Deus conta com você. Virão muitas águias novas que darão seu primeiro voo, mas você que tem voado, está na fadiga da batalha, Deus quer renovar você nessa manhã. Se você quer vir a esse altar, venha. Se você quer ficar, fique. Mas que você ore dizendo: Deus, me ajuda, me renova. Vem sobre a minha vida, toca a minha realidade, renova minhas forças, troca as minhas forças, me ajuda a cumprir a tua missão. Se está difícil esse período de mudança, se está difícil essa fase da troca do bico, troca das garras, troca da pena, pode acreditar, vai passar. Porque Deus está te dando mais anos de vida, com a experiência que você tem, para voar como nunca voou, para fazer o que nunca fez. Se a fadiga da batalha chegou até você, você está no lugar certo, porque essa manhã Deus vai te renovar na sua palavra. Oh Espírito Santo, Santo, Santo de Deus. Se você está no meio da igreja, ou mesmo aqui no altar, junto a esses que estão aqui, antes de tomarmos a ceia, eu quero lhe perguntar: se você ainda não entregou sua vida para Jesus, e se você quer fazer isso, de alguma maneira faça eu saber isso. Venha até aqui à frente, fique próximo de mim, para que eu ore por você. Todos que estão aqui, continuem como estão. Mas se você está aí, você hoje veio nesse culto, e você diz: não, eu quero esse Jesus que venceu a morte, esse Jesus que me deu vitória. Eu não quero mais viver na religiosidade da família, eu não quero mais viver, eu quero ser livre, eu quero Jesus. Venha, eu quero voltar para Jesus. Venha. Se você até veio na frente, mas você está tomando essa atitude com Deus, venha. Eu preciso lhe perguntar isso, porque daqui a pouco nos sentaremos à mesa, ou seja, vamos tomar juntos a ceia. A ceia é para quem? Para os filhos, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Alguém? Enquanto eu oro, se ainda quiser, venha. A visão que o Senhor me dá, Senhor, desses guerreiros no altar, é que eles já batalharam muito até hoje. A visão que o Senhor me dá desses que vieram a esse altar, e que alguns deles estão pela fadiga da batalha, mas essa palavra é para eles, porque o Senhor hoje está virando, está renovando. A águia passa 5 meses para determinar os 30 anos da vida dela próximos. Alguns aqui já passaram essa fase, já doeu,
já tiveram que tomar atitudes radicais na sua vida. Mas em nome de Jesus, eles darão o voo da águia, porque o Senhor está precisando daqueles que se entregam plenamente ao Senhor, se entregam plenamente a Deus. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para nós, que essa ceia tenha um gosto diferente para essas pessoas, que eles digam: eu sinto minha vida renovada, eu sinto meu espírito tomado por uma fé tão tremenda, que parece que eu estou começando hoje. Por isso, traz um vinho novo, traz um óleo novo, traz forças novas, meu Deus, sobre esses que honestamente estão aqui nesse altar, como a águia dizendo: eu preciso passar para a minha próxima fase. Eu não quero morrer agora, eu não quero parar agora, eu não quero desistir agora, eu não quero ficar sentado numa cadeira de igreja vendo a coisa acontecer. Eu quero ser uma águia disposta a dar próximos voos, porque Deus conta com vocês, querido. Deus está dizendo: volta para a batalha, meu filho, volta para a batalha, minha filha. Seu tempo não acabou, não. Se o diabo diz para você, isso é mentira. O seu tempo não acabou, não. Deus está dizendo: eu quero lhe usar, eu quero fazer coisa extraordinária, mesmo que as pessoas não entendam. Porque deixa eu dizer para você, enquanto você está de olhos fechados, aprenda uma coisa: quando a águia tem 40 anos, ela não tem que provar nada para ninguém mais, ela só tem que provar para si mesma. Ela não precisa provar nada para ninguém, ela tem que provar para ela mesma que ela pode. Então não se preocupe com o que vão dizer a teu respeito, guarde isso no teu coração, porque você não tem que provar nada para ninguém, você tem que provar para você mesmo que você pode, que você vai romper e que você é capaz. Quem está ouvindo essa palavra, igreja? É para você. E é esse que veio no altar entregar a vida para Jesus. Ele está dando o primeiro voo dele. Nós recebemos não só ele, mas quantos e quantos e quantos vêm à nossa igreja para poder viver a sua vida no momento mais extraordinário da sua história. Por isso, se levantem todos, dê uma salva de palmas ao Senhor, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Recebe aí, meu irmão, o que o Espírito Santo está entregando nas suas mãos hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, querido, pode se assentar. Quem recebeu essa palavra? Eu fico feliz, irmãos, de vocês terem recebido essa palavra. Mas se assente, por favor. Nós vamos ser servidos na ceia do Senhor. Acredito que já entendemos uma coisa: tudo muda a partir das atitudes que tomamos. Esse mês de novembro, irmãos, vai ser tão extraordinário na tua vida, que Deus levou a gente para uma nova fase, com novas forças, novas expectativas. Enquanto você vai receber o pão e vinho, você não coma ainda, apenas segure na tua mão. E eu vou apresentar para vocês um cantor dos que eu gosto mais de ouvir lá em casa, Zac Noah. Ele ainda é uma pequena águia, mas vai começar a dar o primeiro voo hoje já. Fica à vontade, meu filho. Como pode me amar, Deus conhecendo meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho e o meu coração já não bate mais como já bate. Pode fazer, meu filho. Ele vai começar a tocar primeiro, depois entrar no tom. Pode ir.
Eu quero voltar muito longe de ti. Não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar de braços abertos, como quem que esqueceu. Aleluia. Me leva pra casa. Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Glória a Deus, obrigado. Eu vou Filho. depressa pra te encontrar de braços abertos em meu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Vem cá, meu filho. Foi o primeiro voo que ele deu.